para falar desse assunto, eu vou conversar hoje com o neurocirurgião do HC, o Dr. Ricardo Oliveira, que gentilmente saiu aqui do HC, pertinho da gente, e veio até os estúdios falar com a gente. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Para a gente esclarecer algumas dessas dúvidas que as pessoas têm. Às vezes parece uma brincadeira inofensiva. Eu cheguei numa área de lazer, pulei na piscina sem nem saber aí a profundidade dessa piscina. Isso pode ser muito perigoso, né, doutor? Sem dúvida. Bom, boa tarde a todos os ouvintes. Espero que hoje nós possamos contribuir com esse assunto, que é um assunto extremamente importante, Samuel. E nessa época do ano, em especial, que entra o verão e as férias, não só escolares, mas as férias em geral, aumenta bastante o risco de acidentes relacionados ao mergulho de águas rasas, não só em piscinas, mas também em lagos, cachoeiras. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E o verão vem chegando, calorão, férias escolares, o pessoal vai em busca. A gente acabou de falar do pessoal que vai muito para a praia. A que risco que uma pessoa corre, por exemplo, o exemplo que eu mencionei, cheguei numa festa, numa área de lazer, uma piscina, não conheço, dei uma ponta, um mergulho de cabeça, que risco que essa pessoa está correndo? Então, o principal risco é quando a gente salta sem saber a profundidade, bater a nossa cabeça no fundo, ou numa pedra, ou mesmo numa piscina rasa, e esse trauma, não só o trauma que ocorre na região da cabeça, o trauma craniano, mas também o trauma na região cervical. E esse trauma pode levar não só lesões que ocorrem no cérebro por conta do impacto direto da batida da cabeça, mas também as lesões na região cervical, levando muitas vezes a quadros irreversíveis de tetraplegia, ou seja, a pessoa perde a movimentação para sempre do pescoço para baixo. Doutor, são ferimentos que a gente acredita e gosta muito da medicina moderna, o HC referência, uma medicina muito avançada, mas são ferimentos que até o momento, se acontecerem, não tem o que fazer, né, doutor? Sem dúvida, são ferimentos extremamente graves que muitas vezes, você sabe que quando isso ocorre, e em geral a unidade de emergência aqui do Hospital das Clínicas é um hospital referenciado e que nós recebemos esse tipo de acidentado, que muitas vezes chega inclusive em condições críticas, porque ao saltar e perder a movimentação, muitas vezes ele pode engolir a água, pode engolir esse líquido, vai para o pulmão, então o indivíduo já chega com um quadro muitas vezes respiratório grave. Então é um evento extremamente grave e que você sabe muito bem, na maioria das vezes isso pode ser evitado. A gente falou, por exemplo, dessa situação hipotética, eu cheguei numa área de lazer, pulei. Eu tenho um filhinho de 2 aninhos que corre bastante, brinca para danar. E às vezes a gente nem deixa nadar, mas correr ao redor da piscina também é bem perigoso, né, doutor? Olha, além disso que nós estamos conversando, dessa questão do trauma, da lesão cervical, do mergulho em água rasa, vale a pena fazer um alerta, principalmente para as crianças nessa época do ano, com os afogamentos. Ou seja, você sabe, muitas vezes o pessoal está reunido ali em volta da piscina, fazendo um churrasco, fazendo uma comemoração e às vezes tem aquela criança menor que se aventura a entrar na piscina e muitas vezes o adulto ou aquelas pessoas ali em volta não percebem que aquela criança entrou na piscina sem uma proteção, sem um colete, sem uma proteção. E não é incomum, muitas vezes, encontrar a criança já no fundo da piscina em situação crítica e afogada. Ou seja, doutor, além do alerta aos pais, além do alerta para as pessoas se conscientizarem, conhecerem onde estão, eu acho que aquela questão de, vou matricular meu filho numa natação, para ele ter uma atividade, eu acho que é uma atividade que salva vidas, né? Não, sem dúvida. A natação, ela não só ensina a nadar, mas também ela se preocupa, as escolas de natação, elas se preocupam com ensinar os cuidados de segurança, como, por exemplo, correr em volta da piscina, o risco de escorregar, acidentes, o mergulho em água rasa que nós estamos falando hoje. Ou seja, é importante sim que quem tiver essa oportunidade que o faça.
Acho importante a gente falar também, doutor, já que a gente está falando aí de lesões neurológicas, a gente falou de natação, de riscos de acidentes, mas tem muito adulto que às vezes nem está nadando e corre risco. Às vezes o pessoal está numa embarcação, bebe nesse final de ano e também está exposto a um risco, por exemplo, de tomar todos cair para trás no barco. Olha, você falou um tema muito importante. A gente sabe que, infelizmente, às vezes o excesso de álcool nas bebidas, as festas, leva as pessoas a terem uma certa coragem para fazer algumas coisas que eventualmente não fariam. E nessa época do ano, de férias, é mais uma vez um risco, porque às vezes as pessoas estão fora do ambiente conhecido e acabam se aventurando, pulando, por exemplo, de regiões mais altas em direção a um lago e ela não sabe a profundidade daquele lago, ou cachoeiras, ou às vezes pula no mar, está fazendo um passeio de barco ali e resolve dar um salto. Então a gente não pode de forma alguma negligenciar esses locais, porque muitas vezes o salto ali acaba levando uma correnteza que pode acabar levando essa pessoa aí e ela acaba tendo um risco ali de afogamento, além, obviamente, quando a pessoa salta, o risco dela ter o trauma direto, bater a cabeça e ter uma lesão cervical. Então, tomar muito cuidado com o encontro ali de pessoas, festas, álcool e essa coragem de querer pular em regiões que você não conhece. Bacana. Eu acompanhei um vídeo que o senhor fez aí sobre esses alertas, achei importante. Falei com a nossa produção, falei, vamos chamar o Dr. Ricardo para cá, fazer esse alerta. É um grande especialista em neurologia, mas esse tipo de paciente nunca é bom que chega, né, doutor? Sem dúvida alguma, é um paciente que demanda um cuidado das equipes muito grande. Quando a gente atende um paciente com um trauma raquimedular, com um trauma envolvendo a região da coluna cervical, porque além da falta de mobilização, existe uma série de complicações que vão ocorrendo ao longo do tempo. Então é um paciente que demanda muito das equipes e da estrutura hospitalar. Nesse caso, então, doutor, prevenir é melhor que remediar. Sem dúvida. E aqui eu deixo uma mensagem, né? A gente tem um livro, inclusive um livro famoso, né, escrito aí, que é o Feliz Ano Velho, que é justamente esse assunto que nós estamos falando. Num final de ano, em comemoração na família, né, o autor, o Marcelo Rubens Paiva, acabou pulando de uma cachoeira e acabou tendo uma lesão grave da coluna cervical e até hoje ele sofre as consequências disso com a tetraplegia, ou seja, ele não consegue movimentar do pescoço para baixo. Grande personagem aí, também da nosso cinema recentemente e também dá o exemplo também nessa situação. Queria agradecer, doutor, sua participação aqui conosco, veio aqui do HC direto aqui para o SBT. E venha mais vezes para a gente fazer esse alerta que é extremamente importante. Sem dúvida, eu deixo aqui a minha mensagem de um ótimo final de ano para todos, mas que respeitem os seus limites, cuidem das crianças, principalmente em piscinas, em lagos, em represas, não se aventurem a entrar num local que você não conhece a profundidade, porque o nosso movimento, a nossa liberdade é uma. Ou seja, depois que a gente tem um trauma na coluna, isso é irreversível. Então fica aqui a mensagem de final de ano e o agradecimento a todos nós. Tá certo, muito obrigado, doutor. Tá aí, dica para o ano novo, para o Natal, para a vida toda, inclusive a dica de literatura. A gente vai para um rápido intervalo, vamos saindo daí, pessoal.